Olá! Você sabe o que é dependência emocional? Meu nome é Maria Helena, sou psicóloga e hoje vamos falar um pouquinho desse assunto que tanto tem incomodado e eu tenho percebido em consultório o aumento dessa demanda. Vamos lá? A dependência emocional, ela se caracteriza como um padrão de comportamento que pode trazer prejuízos em nossas habilidades de relacionamento. Manter relacionamento saudável depende muito da nossa história, do nosso contexto, e nós precisamos identificar em nós alguns padrões que podem nos prejudicar, tanto nós como dependente emocional e quem relaciona conosco, porque ambos sofrem com essa dependência. Neste caso, o que acontece? A chance de eu me envolver numa relação tóxica ou até mesmo abusiva, ela é igual para ambos. Dentro das características da dependência emocional, de forma bem resumida, eu vou trazer um pouquinho quando ela ocorre, como ela ocorre e o que fazer para identificar. Ela se caracteriza principalmente por um apego excessivo, por uma necessidade de controle. Muitas vezes a pessoa pode confundir, né, com amor, com carinho e com cuidado. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais. A pessoa, né, com quem eu estou relacionando pode ser cônjuge, pode ser parceiro, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, mas hoje a gente vai focar muito em relação afetiva, amorosa. E essa dependência emocional, ela pode gerar muitos conflitos. Mas é muito comum em relacionamento amoroso. Por quê? Porque envolve sentimento, envolve afetividade, envolve história de vida em comum entre os dois. A dependência emocional, ela se caracteriza muito por uma dinâmica mais nociva ou até mesmo agressiva. Por quê? Aos pouquinhos, a pessoa ela vai demonstrando algumas características, como o ciúme, como a preocupação excessiva, né? O dependente emocional, ele caracteriza muito por ligar sempre para a pessoa, vai perguntar como que ela tá, onde ela está, com quem ela está, quando ela vai voltar. Então, o outro que está recebendo essa atenção pode confundir como se fosse um carinho, um cuidado ou até mesmo um amor. A pessoa me ama tanto que ela não consegue viver sem mim. E aí gera algumas preocupações. Ela pode também trazer para o dependente emocional conflitos em relação à necessidade do outro. É como se fosse uma simbiose, eu não vivo sem você. E aí, a todo tempo, esse dependente está preocupado, está buscando saber informações e isso acaba sufocando o outro que convive com ele. Então, as relações, elas exigem muito cuidado, muita atenção, né? Porque ela vai se tornando uma relação vulnerável. Tanto a pessoa dependente sofre, quanto quem está relacionando com ela. E muitas vezes quem está relacionando com ela pode usar desse meio de que o outro não vive sem mim para cometer alguns excessos, para cometer alguns abusos e até mesmo agressão física, que é quando acontece, né, da pessoa procurar ajuda, procurar a busca, né, por socorro. Só depois que acontece a agressão física. Por isso que nesse momento já passou, né, já excedeu o número de agressão psicológica. A quantidade de tempo que aquela pessoa passou sofrendo agressões psicológicas. Porque o dependente emocional, ele se sente inseguro,
Então ele fica na dependência do outro e o outro se sente poderoso nessa relação. Então os excessos, né, os abusos psicológicos, eles tendem a acontecer com mais frequência e muitas vezes não são identificados. A pessoa que está sendo abusada, ela acha que está sendo cuidada, ela acha que está sendo amada. Então a gente precisa ter muito cuidado aos sinais. O abusador, né, a pessoa que se relaciona, ela demonstra sinais, né, de excessos. Excessos na fala, excessos nos gestos, excessos, né, no comportamento, principalmente o comportamento mais agressivo, um comportamento verbal mais rúdico. Então é preciso ter esse cuidado aí. E uma pergunta, né, que talvez você esteja se fazendo aí é: como saber se eu sou dependente emocional ou se eu estou convivendo com uma pessoa que é dependente emocional? Então, essa pessoa, ela demonstra alguns sinais. E aí, tanto você como, né, se você é dependente emocional ou convive com uma pessoa dependente emocional, precisa estar atento. E percebendo, né, alguns sinais, procurar ajuda. Entre esses sinais, a gente pode citar um comportamento, né, advindo de um sentimento de abandono. Então, a pessoa dependente emocional, ela passa por esse sentimento, o medo de ser abandonado, a angústia de ficar sozinho, né? Ela sente insegura e aí ela tem a necessidade de estar com o outro para que o outro aprove as suas atitudes, para que o outro consiga estar com ela o tempo todo por medo da solidão. E um dos fatores, né, que prepondera essa dependência é esse sentimento, que talvez já vem desde a infância, o sentimento de abandono, a negligência, né, os cuidados que a pessoa não recebeu. Então ela sente ali muito, ela busca muito atender as necessidades do outro, ela começa a fazer para o outro para receber aquela atenção que ela muitas vezes sente que não recebeu desde a sua vida, desde a infância. E aí geralmente esses dependentes emocionais tiveram também uns pais narcisistas, os pais que colocam a necessidade, né, a sua necessidade em primeiro lugar. Então na vida adulta torna-se um vazio para essa pessoa que é dependente emocional e vai buscar preencher esse vazio meio às companhias. E nesse momento também a gente pode pensar naquelas pessoas que cresceram com um cuidado excessivo, que foram muito protegidas, que foram muito, tiveram muitas coisas, né, na mão, que foram muito atendidas em suas necessidades. Então ela também se acha ali muito vinculada, né, no precisar do outro. Então ela pensa que precisa do outro para atender as suas necessidades. Então ela acaba muitas vezes aceitando muita coisa e se tornando uma pessoa também dependente. E os dependentes emocionais, eles têm muita dificuldade em tomar decisões. Ele deixa muito para o outro decidir o que ele vai fazer. Então essa dificuldade também acontece. E acabam jogando para o outro também as suas necessidades e até mesmo as suas frustrações. Talvez a pessoa não se sente, né, feliz no relacionamento e coloca a culpa no outro. Então temos que ter esse cuidado. Nossa responsabilidade é por nós. A nossa felicidade depende de nós. E essa necessidade de aprovação e o medo de ficar sozinho faz com que essa relação de dependência ela perdure por longos anos, até mesmo, né, a vida toda. A gente pode perceber que existem casais aí já idosos, mas que tiveram uma relação conflituosa. Muitas vezes na vida adulta chega um idoso no consultório e fala que eu não fui feliz na minha vida, eu deveria ter feito coisas que eu não fiz,
deixei passar a minha fase, a minha idade, agora já não tem mais tempo. E aí a gente retoma todo aquele cuidado, todo aquele carinho, porque nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente ser responsável, nem se responsabilizar pela nossa felicidade. E algumas dicas eu vou deixar aqui para que você consiga, né, identificar e sair desse contexto aí de dependência emocional. O primeiro passo que a gente precisa entender é que eu preciso reconhecer essa relação. Não tem como a gente tratar aquilo que não identifica, aquilo que que negamos estar acontecendo. Então a gente precisa reconhecer, e muitas vezes numa relação abusiva, né, numa relação de dependência, o abusador ele tenta tirar a sua vítima, vou usar esse termo aqui, de contato social, da família, para que os outros não ajudem, né, essa pessoa a entender o que está acontecendo. Então reconheça, observe, pondere e perceba se você está numa relação de dependência, ou você como dependente, ou o outro como dependente de você, que acaba também te sugando e te tornando aí uma pessoa também bastante infeliz. Segundo passo, cuida da sua autoestima. Nós precisamos cuidar de nós. E a autoestima saudável, ela é essencial para que a gente comece a valorizar nós mesmos, nossas vontades, os nossos desejos, né? A gente não precisa da aprovação do outro para ser feliz. Então a gente precisa cuidar da nossa autoestima, né? Praticar o autoconhecimento. Eu só vou cuidar de mim a partir do momento que eu conheço as minhas necessidades. Então eu preciso buscar o autoconhecimento, eu preciso trabalhar essas questões, porque o autoconhecimento vai te fortalecer para que você possa ter uma visão mais ampla, uma visão mais clara da situação que está acontecendo à sua volta. E o amor próprio, nem buscar o amor próprio. Como que eu vou conseguir isso? Nem se eu dependo do outro, que eu preciso do outro, eu preciso que o outro me ame. Ninguém é mais importante que você. A gente só consegue amar o outro de uma forma completa, de uma forma saudável, quando a gente aprende a nos amar. Então a gente precisa buscar esse amor próprio. O autoamor, ele deve ser algo constante em nossa vida. A gente precisa entender que nós temos em nós a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa atenção, né? A fonte do carinho. A gente precisa dar carinho pra gente mesma, né? A gente precisa dar o amor, a gente precisa ter esse cuidado aí, um olhar atento conosco, com as nossas vontades, com o nosso corpo. Todo esse cuidado aí se demonstra, né, que nós nos amamos. E o último passo, né, não menos importante, que é fundamental também, é fazer a terapia. Por quê? Quando a pessoa está acostumada numa relação de dependência, quando ela começa a praticar o autoamor, o autocuidado e reconhecer, ela se assusta, porque ela se vê, que ela vai percebendo, né, que ela tem condições de se livrar daquilo, e a liberdade assusta o dependente. Então a terapia vai fazer com que essa pessoa se conheça, com que essa pessoa se entenda e com essa pessoa se abra para os desafios que a liberdade também nos coloca, porque a liberdade impõe responsabilidade, nós temos as nossas responsabilidades. Então a terapia pode ajudar e muito para que a pessoa não retroceda, ela não volte, ela não desista de buscar a sua liberdade e a sua independência. Fica aí o meu recadinho para vocês e muito obrigada.